Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o consórcio, o plantio de grãos, frutas e hortaliças e como que nós estamos iniciando esse sistema aqui. Olá pessoal, Alex aqui. Se tu não é inscrito, se inscreva. Se não curtiu, já curte. Compartilha também esse vídeo para que mais pessoas aprendam um pouquinho sobre a produção orgânica e ecológica de hortaliças, de frutas, de grãos. E é esse o tema do nosso vídeo de hoje. Nós vamos dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira, por que plantar, por que é inteligente plantar, fazer esse consórcio, frutas, grãos e hortaliças. Como que tu inicia o sistema, que é justamente a fase que está a nossa horta aqui em Piedade. É o início da implantação, então é um momento bacana de tu estar já aplicando, porque no decorrer dessa horta tu vai acompanhar aqui pelo YouTube e tu também consegue ir aplicando todo esse passo a passo que a gente está fazendo aqui, tu consegue ir aplicando aí. E para encerrar o vídeo, quais são as vantagens de todo esse sistema, de tudo isso que é feito, de todo esse consórcio, tratando um pouquinho do que acontece no sistema de raízes desse consórcio, como que tu vai estar utilizando a biomassa que essas plantas todas produzem e também, obviamente, o benefício de tu estar colhendo frutas, grãos e hortaliças tudo no mesmo espaço. Quais são as vantagens? Tu pensar num sistema em que a biomassa está no lugar, está fazendo um sistema que exige reposição de material orgânico com frequência, que esse material orgânico, essa palha, essas folhas, esses galhos estejam presentes aí no teu espaço, né? Quando a gente está iniciando, quem viu aqui a gente fazendo já tem vídeo aqui no canal falando sobre a implantação de um canteiro. Viu lá tronco de árvore, serapilheira, tudo aquilo ali é fantástico o resultado, é muito bom. Só que é trabalhoso, porque a gente tem que ir no mato, tu tem que ir lá catar serapilheira, tu tem que serar tronco, cortar tronco, botar ali, arrumar e tal. Tu tem que de fora trazer para o meio. Qual que é a ideia, que a grande sacada desse sistema é que ele mesmo produza o material que tu vai estar utilizando. Então aqui na minha frente tem uma bananeira já, ó. E essa linha aqui, ó, dá para ver já. Aqui eu tenho uma planta de manga, ali na frente tem uma, chama falsa pata de elefante, ela é semelhante àquela pata de elefante, é ornamental, mas está valendo. Aqui eu tenho outro abacateiro, aqui eu tenho uma manga, aqui embaixo eu tenho um tronco de bananeira, lá para frente tem manga, tem mais caroço de abacate, tem mais bananeira plantada. Qual que é o objetivo de tudo isso? Nós vamos comer banana, nós vamos comer abacate, nós vamos comer manga. Essas plantas todas aqui, elas crescem muito. Todos os anos tu tem que podar. Toda frutífera por natureza, inclusive fica a dica já, se tu tem frutífera e ela não está produzindo ou está diminuindo a produção, está secando o galho, é poda, está faltando poda. Isso, a natureza faz esse processo desde que existe natureza, existe poda na natureza. Mas quem que faz? Parte os animais, parte o vento. Né? Dá aqueles ventos fortes, aquele ventaval, quebra as árvores, tudo isso dali é poda que está acontecendo. E essa poda é o que vai produzir a biomassa aqui para o nosso espaço. É lógico que a manga vai dar poda daqui 2 anos, o abacateiro daqui 3, mas está aqui. Durante esse processo de crescimento dele, não vai gerar um resultado, um volume grande de biomassa, mas tudo que ele produzir já vai estar ficando aqui no entorno, né? Todas essas frutíferas que são de ciclo mais longo, elas demoram um pouco mais para crescer. Mas todo o material que elas produzirem, nós já vamos estar utilizando aqui dentro da horta. A bananeira, que a gente chama da rainha da horta, por conta do que? A bananeira, em 1 ano, aquela mudinha de bananeira lá, ela vai subir, vamos lá pertinho dela. Essa bananeira aqui, ela vai estar adulta e ela já produziu o cacho. Ela vai soltar entre 113 e 115 folhas. E nós vamos conduzir ela deixando sempre entre 6 e 8 folhas. O restante tudo nós já vamos ir tirando
e já cobrindo o canteiro, já cobrindo todo o nosso espaço de cultivo. Ela produz muita biomassa isso aqui. E daqui a um ano, no lado dela aqui, vai sair pelo menos 2 ou 3, talvez até 4 chifres que a gente chama, que são outras plantas de banana. Então daqui tu pode tirar a muda, ou tu pode deixar ele subir um pouco mais e tá fazendo biomassa. E a bananeira, ela é um pseudocaule. Essa parte que a gente vê para cima da terra é tudo folha, só que partes diferentes da folha. Quando a gente corta ela e usa o que seria o tronco, né, mas é uma parte diferente de folhas. Quando a gente corta essa parte da bananeira adulta, a gente parte ele ao meio e coloca ele sobre os canteiros. É um excelente material para retenção de água, para cobertura do solo, segura o solo úmido e coberto. Nós na Horta do Sul, lá que nós tinha perto da casa, quando nós implantamos, entre um tronco de bananeira e outro, nós plantamos a batatinha. Colhe muito bem, porque ela segura muito bem a umidade e muita vida vem ali, porque o tronco da bananeira é rico. Então, deu para entender nessa parte a importância que é e quanto nos facilita tu ter a biomassa aqui dentro do espaço. É muito útil. E agora nós vamos para a parte dos grãos. Na parte dos grãos, eu quero mostrar um pouquinho aqui só para vocês do que nós temos plantando aqui. Uma parte eu já terminei até a semente, mas um excelente produtor de biomassa também, daí da parte de grãos, é esse aqui, ó, o sorgo. Não sei se vocês conhecem, se aí na região de vocês é abundante ou como que é. O sorgo, tu pode estar utilizando o grão dele para fazer farinha, tu pode estar utilizando ele na alimentação animal, né? Farinha para a gente consumir, a gente consome farinha de sorgo, ela é excelente para uso em receitas e tudo mais, e também serve para o uso animal, tratando do fruto já do sorgo, né? Que seria o grão. Mas antes do grão, tem muita palha que sai daqui. O sorgo tu consegue fazer 3 cortes nele, né? Quando ele atingiu aí 1 metro, 1,5 metro, tu consegue cortar ele da toceira. Ele vai brotar de novo. Tu corta, quando ele chegar a 1,5 metro de novo, ele rebrota e tu consegue fazer 3 cortes nele. É um excelente produtor de biomassa e um excelente alimento também, que tu pode estar utilizando ali no teu espaço. Pois eu quero te mostrar aqui como que a gente planta para te não ter problema. Porque uma coisa que, se tu está migrando da agricultura convencional, da agricultura química, para a agricultura orgânica, o passo mais desafiador é tu encontrar essas formas porque tu tem que mudar completamente a forma que tu trabalha. Na agricultura química, tu pode plantar do jeito que quiser, o que quiser, a hora que der vontade. Porque depois, se tu te arrependeu ou se tu quer terminar com aquela cultura para usar aquilo para outra finalidade, joga-se um veneno e tá pronto. Na agricultura orgânica não, tu tem que pensar muito bem antes para te não ter dor de cabeça e problema depois. Um sorgo, por exemplo, se tu semear ele a lanço, só com o manejo de porco para te conseguir acabar com ele depois. Só manejando o porco no piquete, que o porco vai lá e arranca, aí vai dar certo. Porque se tu tiver que fazer na enxada, o sorgo ele faz uma toceira muito grande, muito forte. Na enxada aquilo é ruim pra caramba para te manejar. Então pensar antes de fazer cada ação na agricultura orgânica e ecológica é essencial. Porque aí tu consegue antecipar a ação que tu vai ter que fazer lá na frente. No caso aqui do sorgo, tu planta ele em linha, uma linha estratégica, onde que tu pode depois, caso tu não corte, tu pode deixar ele para fazer um sombreamento, mas pensar o lugar que tu vai colocar ele antes do plantio, para te não ter a dor de cabeça depois. Aqui nós temos um feijão vermelho, aqui eu tenho um milho que castiçou, um pouquinho de milho vermelho com milho amarelo. Nós tinha plantado ele próximo, acabou até castiçando um pouco a semente. Esse aqui é o milho amarelo puro daí, que a gente já a segunda safra que a gente vai fazer dele. Aqui eu tenho pipoca vermelha, também uma pipoca crioula que a gente produz.
Aqui tem o caroço de abacate, ó, vai mais caroço de abacate para a terra também. Nas linhas aqui eu já plantei soja, já plantei feijão cavalo, já plantei várias outras espécies, amendoim também nós já temos plantado aqui. Tudo isso em consórcio, tudo isso misturado, né, junto aqui nesse espaço. E agora vamos ver aqui como que faz esse plantio, como que faz essa distribuição aí para ficar uma coisa organizadinha, funcional e fácil de tu manejar. A ferramenta que nós utilizamos é essa plantadeira aqui, é uma plantadeira excelente. Eu vou fazer um vídeo só sobre ela, sobre regulagem, sobre que tipo é a plantadeira, como que ela funciona e qual é o desempenho dela. Eu gostei muito, é uma excelente ferramenta que nos auxilia muito. Com o auxílio dela, primeiro eu defini as linhas. Eu tenho aqui atrás a linha de estaca, aqui é o corê da cerca. Eu tenho a primeira linha, é uma linha estratégica, leva muita bananeira, porque eu tenho uma posição do sol em que ela vai fazer já um sombreamento para toda essa parte que tem os canteiros aqui pro lado de baixo. Já tem pertinho dela, tem duas linhas de feijão aqui. Tem duas linhas de feijão, depois segue com duas linhas de milho e mais uma linha de soja, perto dessa outra linha aqui que também tem mais bananeira. E assim vai sucessivamente e aí tu vai intercalando. Um ponto importante, as duas linhas de feijão, depois eu plantei duas linhas de milho, depois mais duas linhas de soja. Entre a careira de milho e a próxima careira de milho aqui em cima vai dar 1,5 m, né? Então no 1,5 m eu vou ter duas careiras de milho. Isso no plantio convencional, que hoje é plantado de 50, 60 centímetros, nossa, é muito longe. Mas bem que entre os milhos eu vou ter feijão, eu vou ter soja e mais as frutas ainda que estão subindo aqui para o meio. Então, daquela cultura específica eu vou ter menos produção, mas no total geral eu vou ter muita mais produção nessa mesma área. E um ponto importante sobre quais variedades usar, o que plantar. Primeiro, tem que descobrir por observação, ou por análise, ou por conhecimento de pessoas que já viviam nesse lugar, qual que é a aptidão, o que esse solo é apto a produzir. Se ele é um solo encharcado, não adianta tu plantar plantas que não suportam o encharcamento. Se ele é um solo que sofre com a seca, tu já vai ter que ter medidas para irrigar agora no início. Isso é importante tu saber, então, a vocação do terreno, o propósito desse terreno, o que ele aceita, o que ele rejeita. E o segundo ponto é você e a sua família, o que vocês gostam de comer, o que tu quer produzir para se alimentar. São coisas que tu vai casando, não é uma receita pronta. Aqui a gente gosta de plantar o máximo. Às vezes a gente vai até longe, sabe? Buscar uma semente, buscar uma espécie diferente para incluir ela aqui nesse meio e também no nosso corpo, na nossa dieta, né? A gente gosta dessa diversidade. Eu acredito que a diversidade ela beneficia muito, não só o meio ambiente, não só o ecossistema, mas também o nosso próprio corpo. Outro ponto, e daí já para nós também encerrar o nosso vídeo aqui, é o porquê que é tão importante, além da produção de biomassa, além da produção de alimento, porquê que é tão importante tu estar implantando árvores no meio da horta, árvores no meio desse sistema todo, e principalmente árvores de frutas. Árvores de madeira também são bem-vindas, tudo é bem-vindo, mas as árvores de fruta, o resultado delas é muito rápido comparado a uma árvore para madeira, e ela vai nos nutrir. Então o nosso foco agora de início é muito isso. Por que é muito importante isso? A árvore frutífera, como eu já falei lá no início, ela, para produzir bem, para viver saudável, ela precisa de poda. Só que a poda ela não dá um resultado positivo só na questão de que tu podou, então tu pega o galho que estava no alto, tu coloca ela para o chão e ele vai virar alimento para aquela microvida, ele vai melhorar o teu solo. Não é só isso. Quando tu poda uma árvore, tu estimula ela a colocar raiz, porque a natureza ela tem uma regra que é primeiro para baixo, depois para cima.
Então sempre que tu vê, tu enterra ali uma semente de milho, uma semente de qualquer espécie que seja. Quando tu enxergou o brotinho sair fora da terra, né? O brotinho do milho saiu, tá lá aquele brotinho de 3, 4 centímetros. Para baixo da terra tu já tem 15, 20 centímetros de raiz. A lei da natureza é, antes de subir tem que estruturar. Antes de mostrar a cara, tu tem que criar raiz forte. Essa é a premissa que a natureza usa. E o que acontece quando tu poda? Tu informou para a árvore que precisa colocar folha. A árvore entendeu, ela coloca a raiz, para depois colocar folha. Só que daí tu fez isso com todas as árvores da linha. Todas elas tu podou. Qual que é a informação que começa a correr nesse ecossistema, nesse espaço? Porque, acredite ou não, as árvores, as plantas, elas se comunicam via raiz, via óleos essenciais que elas liberam. Quando tu podou, todo o sistema informa que precisa renovar, que precisa expandir. Aí todo mundo coloca raiz. A energia do lugar muda, em termos energia mesmo, e em termos raiz. Debaixo da terra começa a acontecer uma renovação muito grande. E toda vez que uma planta coloca uma raiz nova, ela coloca junto toda uma cadeia de fungos que vem no entorno daquela raiz. Se tu pegar uma raiz que ela começou a brotar, ela tá cheia de um cabelinho muito fino, branquinho. Aquilo aí já são micélios de fungos que estão acoplados na raiz, beneficiando a raiz e também se beneficiando, porque na natureza tudo é uma troca muito justa e mútua. O fungo, as leveduras, os protozoários, tudo aquilo que tem na terra, inclusive os nematóides, que são tidos como seres indesejados, todos eles estão acoplados ali, estão grudados aí na raiz, fazendo uma simbiose com a raiz. Quando que vira problema? Quando tu tem um desequilíbrio. Aí aquele ser que estava ali se beneficiando e beneficiando a planta, ele acaba danificando a planta. Mas porque houve um desequilíbrio. Quando tu tem essa energia de renovação, de raízes crescendo e raízes se renovando, tudo aquilo que tu plantar é estimulado a vir com muito mais vigor. Por isso que a poda é tão importante dentro desse tipo de sistema. Porque quando nós podamos, nós informamos para todo o sistema que é hora de se renovar, que é hora de vir com muito mais vigor. E é isso que acontece. Pessoal, esse foi o nosso vídeo aí mostrando um pouquinho daquilo que a gente está fazendo aqui e passando para vocês aquilo que é o princípio desse sistema, a importância de tu ter a biomassa produzida no lugar, a importância de tu produzir uma diversidade grande, não só para te alimentar, mas também pensando no sistema, tá bom? Se tu gostou desse vídeo aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para te ser notificado pelo YouTube toda vez que a gente coloca um vídeo novo e compartilha para que mais pessoas recebam essa mensagem e aprendam um pouquinho sobre a produção orgânica e ecológica e possam colocar na mesa alimentos de verdade. Tem jeito de nós mudar esse negócio, não é do jeito que estão ensinando, não é do jeito que estão falando. Tem jeito de produzir em qualquer espaço muito alimento. Então compartilhe isso aqui para que essas pessoas recebam de fato e começam a agir. É simples, é só o conhecimento aplicado, ele vira algo poderoso. Valeu, até o próximo vídeo.